Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém? Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus, para compartilharmos, daquilo que o Senhor tem trazido no nosso coração. E eu confesso aos irmãos que o Senhor me direcionou para falar hoje à noite algo que estava no coração dele, porque já estava tudo pronto, tudo preparado. Aí na última hora Deus foi me dando um desespero, foi me dando medo. Porque eu falei, Senhor, já está em cima da hora, estava tudo pronto, agora está mudando tudo, não é isso? E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, e eu creio que, assim como Ele falou comigo, assim como Ele trabalhou em alguns detalhes, em algumas coisas, eu creio que o Senhor também vai trabalhar no nosso meio aqui hoje, amém? Vamos estar orando e vamos colocar mais uma vez a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco. E eu quero te convidar até esse momento agora com o Senhor. Aquieta teu coração. Peça que o Senhor fale com você. Que o Senhor quebre as resistências, que o Senhor quebre os pensamentos, às vezes, que estão ligados ainda lá fora, Tá, a preocupação com alguma coisa. Peça que o Senhor te deixe livre agora, para que o Senhor possa ministrar, para que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração nessa noite a palavra dEle e possa, então, cumprir o propósito que Ele tem para nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós só temos que te louvar, nós só temos que te agradecer por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as direções, por todas as tuas palavras que o Senhor tem trazido no nosso coração. Ó Deus, nós temos ouvido tantas coisas, ó Pai, da tua palavra. E, ó Deus, muitas delas o Senhor tem canalizado, ó Deus, para um rumo só, de colocarmos a tua palavra em prática, sermos praticantes da tua palavra e não somente ouvintes. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, que o Senhor trabalhe no nosso coração para que isso aconteça, para que nós sejamos, ó Deus, praticantes. E nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante do teu trono e nós colocamos a nossa vida e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, tira de nós te entregamos, ó Deus, nós depositamos no teu altar toda e qualquer preocupação, todo e qualquer problema, toda e qualquer angústia, toda e qualquer tristeza, todo e qualquer problema que possa acontecer, ó Deus, eu não sei como cada um aqui chegou, mas o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece o nosso coração. Quebra no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Quebra toda resistência, Senhor, espiritual. Que nós possamos estar livres para ouvir a tua palavra. Coloca, ó Deus, no nosso coração, ajeita a terra do nosso coração, para que a tua palavra possa cair em terra boa, em terra frutífera, em terra que vai dar fruto. Então, ó Deus, tira de nós tudo aquilo que atrapalha, amargura, tristeza, preocupações. Pai, tira. Nós queremos estar livres diante da tua palavra. E Espírito Santo de Deus, eu invoco o teu nome nesse momento. Eu invoco o Senhor, a tua presença santa, para que o Senhor ministre aos nossos corações a tua palavra. Que nós possamos sair daqui edificados. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, firmes na tua palavra, firmes no teu propósito, para que nós possamos agradar o teu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos que o Senhor se alegre da nossa vida, para que nós possamos estar fortalecidos. Então, em nome de Jesus, dirija agora, Senhor. Agora é com o Senhor, Espírito Santo. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês têm planos?
Vocês têm propósitos nas vidas de vocês? Eu creio que todos temos, né? E Deus tem falado muito no meu coração a respeito disso. Eu já comentei com as mulheres, eu já comentei com algumas irmãs a respeito de propósito. E eu quero te levar a observar algumas coisas na palavra de Deus a respeito disso. Abra, por favor, lá em Salmo 119, 16, que o Senhor diz assim. Salmo 119, 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. E o Salmo 139. Opa, o vento é bom, mas às vezes ele atrapalha aqui, né? Mas pronto, já arrumei. Salmo 139, 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Antes de nós sermos formados, o Senhor nos viu e o Senhor escreveu no livro dele todos os nossos dias. E isso me leva a pensar, o que será que Deus escreveu a meu respeito? Você já parou para pensar nisso? O que o Senhor escreveu ao seu respeito? Quais são as expectativas do coração de Deus para a sua vida, para a minha vida? E é isso que Deus colocou no meu coração nessa noite para nós falarmos. A respeito do propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida? O que será que Deus escreveu nesse livro dele, lá no céu? O que será que ele escreveu lá em Lucas? O casamento será que está próximo? Né? Vai casar com uma mulher assim, assim, as meninas aí, né? As nossas vidas. Como será que o Senhor gostaria que nós vivêssemos? Essas são as expectativas do Senhor. Mas uma coisa que o Senhor colocou no meu coração foi para falar a respeito desses propósitos. Deus sempre levantou grandes homens, né, grandes líderes com propósito. Deus tinha propósito. E esses propósitos eram sempre coletivos. Nunca eram só individuais. O Senhor, Ele nunca prepara um propósito só para você. Mas no propósito, no meio dos propósitos do Senhor, sempre está o coletivo. Quer ver? Adão. Para Adão, Ele deu o domínio sobre a terra. Que ia ser bênção para tudo que estava ali. Né? Para ele, para os animais, para Eva. Enfim, não era só para ele. Para Abraão, o Senhor deu uma promessa, e o propósito de Deus era que ele farei uma grande nação. Serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Você está incluído nela. O Senhor tinha um propósito para a vida de Abraão, mas esse propósito era coletivo.
O Senhor tinha um propósito para a vida de Moisés. Esse propósito era coletivo. Ele seria o libertador do povo. E o povo não era pequeno, era um povo grande. É um propósito que o Senhor tinha na vida de Moisés, libertar o povo. Na vida de Josué, né, de dar a terra que mana leite e mel, o povo possuir a terra. É um propósito coletivo, né? Um propósito para a pessoa atingir o coletivo. E para mim e para você? Qual é esse propósito? Deus nunca faz nada, Deus nunca espera nada de mim e de você que não seja coletivo, que não seja para abençoar as pessoas. Ele sempre quer que as pessoas sejam abençoadas, alcançadas através da nossa vida. E como eu disse, estava tudo pronto, era outra coisa, era nesse sentido de propósito, mas era outro texto, era outra aplicação que estava na minha mente, mas o Senhor mudou. E o Senhor me levou para a história de José. É uma história conhecida, a gente conhece a história de José, e eu particularmente, eu amo a história de José. Eu acho uma história muito bonita, uma história muito rica. E o Senhor foi me mostrando algumas coisas que eu nunca tinha visto, ou observado, prestado atenção na história de José. Eu não vou ler todo o texto, né, porque nós vamos falar da história completa dele, mas eu quero ver alguns versículos, algumas coisas com vocês. Abram lá em Gênesis. Olha lá. Gênesis 39, nós vamos ler. Mas só para a gente lembrar um pouquinho aí da história de José, no capítulo 37, diz assim, ó. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, olha só, novo, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente, né? Então ele já estava irritado. Sabe quando você fica irritado, né? Como os jovens dizem, tomou ranço. Estava todo rançoso com José. Teve José um sonho. Presta atenção. Começa aí. Versículo 5. José teve um sonho. E relatou aos seus irmãos. Depois ele teve outro sonho no versículo 9. Aí o seu pai até ficou bravo com ele. E olha só o que aconteceu. O que a palavra diz, ó, no versículo 5. Teve José um sonho. No 9. Teve ainda outro sonho. Vai guardando isso. E teve um sonho. Aí, a história diz que eles foram, o José foi levar comida para eles lá no campo, e aí os irmãos ali, né, tudo com ranço de José, começaram a maquinar contra José. Olha, mas esse José, viu, eu vou te contar, é um menininho, viu, exibido, né? Acha que aí está tendo sonho de que nós vamos nos dobrar diante dele, e olha só como é que ele está fazendo. E começou a fazer um plano para acabar com a vida dele. E ali eles começam, e o irmão mais velho ouviu e falou, espera um pouquinho. Não vamos matar ele não, porque na verdade eles queriam matá-lo, acabar com a raça dele.
acabar com a vida dele. E o irmão mais velho, vendo isso, falou, não vamos fazer isso não. Vamos fazer o seguinte, joga ele lá dentro da cisterna vazia, e aí a gente deixa ele aí. Porque na cabeça do irmão, ele falou, bom, depois eu vou lá e ajudo a tirar ele do poço e fica tudo bem, né? Aí já passou a raiva dos irmãos e fica tudo certo. Só que o plano deu errado. Eles colocaram José lá dentro do poço, mas os irmãos ali olharam que vinha uma caravana lá e falou, vamos vender José, vamos pegar um dinheiro. O que vai adiantar a gente matar José? E aí, né, pelo menos a gente dá um sumiço com o José e ainda ganha um dinheirinho. E aí eles vendem José. E aí a história da vida de José começa. Mas eu quero chamar a sua atenção. José teve um sonho. Ele teve outro sonho. Aí o que aconteceu? José é vendido como escravo. E ele vai parar na casa de um oficial, lá de Faraó, lá no Egito. E aí começa a história de José. José foi levado, o capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, ele que não era bobo nem nada, falou para José, né? Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que ele tinha, o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Notem uma coisa. José teve um sonho. José foi vendido para a casa de Potifar. O Senhor era com José. Irmãos, uma coisa que eu nunca tinha notado. Em nenhum momento da Bíblia, aqui, dos relatos aqui da vida de José, Deus fala com José. Deus não deu nenhuma ordem para ele. Eu fiz essa listinha que eu falei aqui, para Adão, Deus falou com Adão e deu o domínio sobre a terra. Falou com ele. Abraão, Deus falou com Abraão. E depois Deus se mostrou a Abraão. Moisés, Deus falou com Moisés. Deus deu uma ordem para Moisés. Vai lá, fala com o faraó, que vai libertar o povo. E aí Deus mesmo endureceu o coração do rei. Olha só, quanta contradição, né? Mas eu estou fazendo a vontade de Deus, mas está dando tudo errado. Deus mesmo que mandou fazer e Ele mesmo não deixa acontecer, né? Josué, mas com José, Deus não dá ordem para ele. Deus não fala nada para ele. Faz assim, faz assim, faz assim. Não. Ele não falou com José. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Mas em nenhum momento a Bíblia relata que Deus falou com José. Que Deus deu alguma ordem para José. Em nenhum momento. E eu achei isso tão interessante, porque eu falei, nossa, quantas vezes eu já li esse texto, né? Já preguei sobre esse texto. Eu nunca tinha me atentado nisso. E hoje nós vamos falar sobre propósitos de Deus. Mas para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida e na minha vida, é preciso de uma coisa. De obediência. Se você não for obediente, os propósitos de Deus não vão se cumprir na minha vida e nem na sua vida.
para que os propósitos de Deus, os desejos do coração do Senhor, os desígnios do Senhor se cumpram nas nossas vidas, é necessário obediência. E obediência gera ação. Se eu não agir em obediência a Deus, os propósitos de Deus não vão ser cumpridos. Quem quer aqui que os propósitos de Deus sejam cumpridos na sua vida? Eu quero. Mas às vezes eu não quero obedecer. Às vezes a gente não obedece, nem eu nem você. Não adianta você me olhar com o olho arregalado, porque você também. Em muitas coisas, você não obedece, assim como eu. E aí os propósitos do Senhor não cumprem, não se cumprem. E é sobre isso que nós vamos falar. Continuando na história de José, lembrando disso, de que o Senhor não deu nenhuma ordem para ele. Né? Farei uma grande nação, eu vou fazer isso, você vai libertar, você vai... Deus não deu ordem para ele. Ele estava vivendo a vida dele. Cuidando dos rebanhos, ajudando os irmãos, acompanhando seus irmãos ali no campo, falando com seu pai, tendo seus sonhos, dormindo, sonhando. Deus falou, Deus é que deu o sonho para ele ali. Deus falou para ele, olha, eu estou te dando esse sonho para que você... Deus não falou com ele, Deus deu o sonho. Mas nesse sonho, os propósitos de Deus já estavam estabelecidos. Os dias de José já estavam escritos no livro do Senhor. Antes dele ser formado, como nós lemos. Assim como os propósitos de Deus para mim e para a sua vida já estão escritos. E o Senhor anseia que eles se realizem. Mas para isso, eu preciso obedecer. E obedecer à palavra de Deus. Obedecer àquilo que Deus manda. Mesmo que Ele não fale diretamente comigo. Eu não preciso que Deus faça descer um anjo aqui e diga, Daírce, você precisa fazer... Não. Ele já deixou a palavra dele para isso. Ele já deixou todas as instruções. Como que a gente deve proceder, como que a gente deve agir, como que a gente deve reagir diante das coisas. Tudo que é certo, tudo que é errado, tudo que a gente deve seguir, tudo que a gente deve colocar de lado. Ele já deixou tudo. Agora basta, né? Cabe a mim e a você obedecer. E obedecer é fazer, é agir. E José continuou a vidinha dele. José viveu, ele viveu a situação. Não acontecem coisas boas e coisas ruins na nossa vida? Né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então coisas ruins acontecem. E José estava vivendo a vida dele. Mas o Senhor era com José. O Senhor é com você, irmão? Amém? O Senhor é conosco. E as coisas podem ser maravilhosas, mesmo em circunstâncias difíceis. A vida de José é uma vida muito sofrida. E às vezes você pode estar pensando assim, nossa, mas a minha vida eu sofro tanto. Eu nasci para sofrer, né? Tem gente que usa essas expressões, né? Dramáticas. Eu nasci para sofrer. Eu só sofro na minha vida, é só sofrimento. José tinha uma vida assim. Coloque-se no lugar de José. Às vezes a gente lê as histórias bíblicas e a gente não se coloca no lugar daquele personagem. A gente não tem o sentimento que ele tem. E a gente, pensa bem, seu irmão, seus irmãos, te pega, te joga dentro de um poço. Você é vendido como escravo. A Bíblia em nenhum momento relata os sentimentos de José. Vocês já prestaram atenção? Que ele estava murmurando, que ele estava achando ruim, que ele estava com ódio dentro dele. Somente quando ele reencontra os irmãos lá na frente, que a Bíblia diz que ele se retirou e ele chorou. Então a gente imagina como que estava o coração dele, né? Aquela mistura de sentimento, ao mesmo tempo de alegria, ao mesmo tempo de
de pensar, puxa vida, meus irmãos fizeram isso comigo, olha tudo que eu passei, olha agora o que está acontecendo. Enfim, os sentimentos existiam. A vida de José não foi fácil. Mas ali na casa de Potifar, ele começou a ser próspero. Por quê? Por que será que ele era próspero? Aí aparece a mulher de Potifar, né? E ela começa a se engraçar com José, né? José novo, menino novo. O Boitifar, né? Tô vendo. Você começa a se engraçar, rapaz novo, forte, né? Talvez era bonito. E aí ela começa a jogar um gracejo para cima de José. José podia, se ele quisesse, trair a Potifar. Podia. Potifar disse para ele assim, ó, depois de mim, quem manda aqui é você. Quando eu não estiver aqui, quando eu não der nenhuma ordem, a tua ordem é a que todo mundo tem que acatar, os empregados, tudo. É você que manda, você é o cara. E ele poderia muito bem se achar, né? Ah, eu sou o cara, posso fazer o que eu quiser, né? Mas José tinha uma coisa. Ele tinha temor e tinha amor ao Deus que ele servia. E isso o impedia de fazer coisas erradas. Isso o impedia de cair no pecado. Versículo 9, aqui ó, vamos no 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, aceitou? O que está aí na Bíblia? Ele recusou. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor. Olha a resposta dele. Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa. Ou seja, ele não sabe nem o que tem em casa. É eu que tomo conta de tudo. Pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa. Ou seja, eles estavam em pé de igualdade ali, né? Os dois estavam com o mesmo nível de autoridade nessa casa. E nenhuma coisa me vedou, nenhuma coisa ele me impediu de fazer, senão a você. Porque és sua mulher, você é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade contra Potifar e pecaria contra Deus? Eu acho isso tão lindo, tão maravilhoso. José, ele tem consciência do Deus que ele serve. Ele ama o Deus que ele serve. Ele teme o Deus que ele serve. E ele diz, eu não posso cometer essa maldade contra o seu marido, o meu senhor, e eu não posso, de jeito nenhum, pecar contra o meu Deus. Como será que seria a minha e a tua reação? Como que é a minha e a tua reação diante do pecado? Daquilo que é atraente, daquilo que é bonito, daquilo que é gostoso, daquilo que é agradável. E aqui eu não estou dizendo só nesse caso sensual, né? De sexualidade, mas em todos os sentidos. Como que é a minha reação e a sua reação diante dessas coisas? Ninguém estava vendo. Ele estava no meio de um povo pagão. Ele estava no meio de um povo que não conhecia Deus e não queria nada com Deus. Ele podia muito bem falar, bom, beleza, eu sou o cara, tenho autoridade, tudo, nada me foi vetado aqui, eu posso fazer o que eu quiser.
tranquilo, ninguém vai ver. Qual o problema? Afinal de contas, né? Já passei um monte de apertos aí, ó. O que meus irmãos fizeram? Afinal de contas, eu estou aqui porque meus irmãos, foi culpa dos meus irmãos. E começar a colocar a culpa nos outros. Qual será a sua reação, né? Agora, essa fase dos mais jovens aí, indo para a faculdade, né? Estando na faculdade. Não tem ninguém lá que vocês conhecem. Vocês estão no meio de um povo que é normal fazer o pecado. Normal. Aí, quando você não faz, você... Oh, mas que careta. Nossa, larga a mão. Oh, que isso, Nayara. A Estela agora vai estar lá. Ninguém vai ver, Estela. Tem ninguém pegando no teu pé. Ninguém vai estar assim, ó. Nayara, ó, você não pode fazer isso, não. Ninguém fala. Né? Mas e como é que é a minha reação diante desta situação? Quando está você sozinho, ninguém está vendo. Afinal de contas, né, na empresa, puxa vida, só eu que sou cristão aqui? Ninguém me conhece mesmo, né? Crente 007, ninguém sabe quem é. Espião. Como que é a minha e a sua reação diante do pecado? A reação de José foi de obediência a Deus. E é isso que eu quero falar nessa noite. Obediência. Todos esses aqui que eu disse, Abraão, José, Josué, Adão, né? Todos foram obedientes. Diante da voz de Deus. Deus falou com eles. Deus mostrou alguma coisa para eles. Mas José não. José era como eu e você. Não ouviu a voz de Deus, não desceu o anjo do céu para falar com ele, não viu clarão, não viu nada. Ele vivia como eu e você estamos vivendo. E as coisas vão acontecendo, assim como na minha vida e na sua vida. Mas José tinha uma postura diante de Deus, uma postura de obediência. Não interessa se ele estava no povo dele, se ele estava na terra dele ou se ele estava na terra estrangeira. Não interessa se as pessoas estavam vendo ou não estavam vendo. Mas ele tinha um firme propósito de obediência a Deus. E às vezes a gente quer ouvir a voz do Senhor para a gente poder obedecer. Não, já está aqui, ó. A voz do Senhor foi dada já, através da palavra dele. E tudo aquilo que está na palavra nós precisamos ouvir e fazer e obedecer. E aí a história de José continua. Deus tem um propósito para todos. Lembra que nós lemos lá no Salmo 139? Todos os dias foram escritos antes de ser formado no ventre da sua mãe. Com José também. Que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e o será para sempre. A palavra dele serviu para ontem, para hoje e para todo sempre. Então, os dias de José também tinham sido escritos no livro. Amém? E José tem essa postura. Muito bem. Como recompensa a essa obediência a Deus, o que acontece com José? Ele é promovido? Não tinha nem jeito de ser mais promovido, né? Não, ele vai para a prisão, porque ele recebe uma calúnia daquela mulher. Você está me rejeitando? Deixa comigo. A hora que o marido chegou, ó, é o seguinte, José está dando em cima de mim. José queria deitar comigo. O que Potifar faz? Ele vai dar ouvidos para quem? Para José ou para a mulher? Para a mulher, é lógico, né? Então, o que faz? José para a prisão. José vai preso. Mais um sofrimento. Aí o que José podia pensar? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou obedecendo, eu estou sendo fiel. E agora eu estou aqui na cadeia injustamente. Gente, sofrer injustiça não é mole, né? Não é fácil você sofrer injustiça. Mas a Bíblia não relata nenhuma reação contrária à injustiça que José sofreu. Não relata. José foi para a prisão.
Aí na prisão, o que acontece na prisão? O Senhor, versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê diante do carcereiro. O Senhor honra ou não honra? Mas ele estava preso, não interessa, o Senhor te honra na onde você está, na situação em que você está passando. E voltando um pouquinho ali, quando no versículo 5, que diz assim que a casa de Potifar era abençoada por causa de José, a sua casa pode ser abençoada por sua causa, se você for obediente. Então nós precisamos tomar essa postura de obediência a Deus. Aquilo que eu estou fazendo está dentro dos propósitos de Deus para a minha vida. Eu tenho que pensar sobre isso. Eu não tenho que agir e viver como eu quero. Mas eu tenho que obedecer ao Senhor. Porque isso vai me levar à bênção. Isso vai me levar à honra. Isso vai me levar... O que eu falei no começo? Que os propósitos do Senhor é para quê? Para o coletivo. O propósito do Senhor não é individual. Não é mesquinho. O propósito do Senhor não é só para você. Não é egoísta. Mas é para alcançar o coletivo. E José foi mais uma vez ali, ó. O Senhor, porém, era com José. Como é que a gente sabe? Como é que ele sabia que o Senhor era com ele? A Bíblia fala relata alguma coisa que Deus falou com José? Não. Mas as atitudes, as ações, as coisas que iam sendo, que iam acontecendo na vida de José, mostra isso. Mostra a boa mão do Senhor sobre a vida de José. E ali o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê diante do carcereiro. Pronto. Olha o José mandando outra vez. Mas está na cadeia, não interessa, mas está mandando. O Senhor é com ele, o Senhor está sendo benigno. O Senhor está honrando. O Senhor está abençoando. E ali no cárcere, ele mandava. Não sei, né, a função exatamente de ir lá, de abrir, de servir, sei lá. Mas ele era um dos que caiu na graça do carcereiro. Muito bem, continuou, está preso, está lá, mas o Senhor é com José. Deus fala com José? Não. Mas ele continuou obediente. Por quê? Porque é uma vida normal, minha e tua. A postura dele é de obediência a Deus, é de temor a Deus. Ele sabe, ele tem noção do Deus que ele serve. E às vezes eu e você, nós não temos noção do Deus grande e poderoso que nós servimos. E a gente age do jeito que a gente quer. A gente vive do jeito que a gente quer. A gente não leva desaforo para casa. Ah, ele me ofendeu? Deixa comigo. Vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. E a gente não entrega para o Senhor como o Senhor manda. Nossa, eu tive uma experiência essa semana tão maravilhosa, que eu senti uma vontade tão grande. Aconteceu um fato que eu falei, nossa, que raiva. Que raiva dessa pessoa. Eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas eu lembrei da palavra de Deus. O Espírito Santo tocou e falou assim, a justiça é minha, lembra? Quem faz justiça é o Senhor. O que você tem que fazer? Orar pela pessoa. Independente se ela é crente, se ela não é, você tem que abençoá-la. E eu fiz isso. Com uma raiva, mas eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer porque a tua palavra manda. Mas o Senhor sabe que eu estou com raiva. Mas eu quero que o Senhor tire isso do meu coração. E aí ficava martelando na minha cabeça assim. Mas foi um ataque tão grande, irmãos. Sabe, de querer fazer, de querer... Eu falei, gente, por que eu estou assim? Eu falei, Deus, eu não quero ficar assim. E em nome de Jesus, eu não quero. E eu quero entregar para o Senhor, eu quero fazer aquilo que a tua palavra manda. E fiz. Ah, mas olha, Deus tirou aquela coisa ruim de mim
e pôs os pingos nos i certinho, ajeitou todas as coisas, ficou tudo certo. Falei, ai Senhor, como é bom a gente te obedecer. Por que a gente não aprende isso? Por que a gente não faz? A gente deixa os nossos sentimentos mandar, ao invés de deixar a palavra, mesmo contra a sua vontade. E eu tenho dito isso para as crianças lá, né? Às vezes fulano, faz tal coisa. Ah, eu não quero. Falei, faz sem fazer mesmo. Faz sem querer mesmo, mas faz. Porque tem que fazer, tem que fazer. Então a palavra de Deus é a mesma coisa. Ah, não estou com vontade. Faz sem vontade. Põe diante de Deus que você não está com vontade. E o Senhor vai honrar. O Senhor vai tomar a frente. Uma das coisas que o diabo tem colocado na nossa vida são distrações. Nós falamos isso nas mulheres, nas Déboras. O Senhor coloca distrações, o diabo coloca distrações, porque nós queremos cumprir o propósito de Deus. E enquanto você se distrai com essas coisas, o propósito de Deus para. Não anda. Então, quando você sentir essas coisas, joga para Deus. Fala, Senhor, está aqui. Isso daqui está me tirando a atenção, está me tirando do foco. Cuida o Senhor, porque eu não posso cuidar. E o Senhor toma conta. E assim José vivia, continuou sua vida lá no cárcere. Veio 2 pessoas que tiveram um sonho e ficou triste. E aí José foi falar com eles, né? Com eles, os 2. E falou, puxa vida, eu tive um sonho, eu não sei o que esse sonho quer dizer, né? Aí José responde para eles assim, eles disseram assim, no 48. Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Ele sabia que Deus podia fazer as coisas impossíveis, coisa que ninguém podia fazer, Deus podia fazer. E Deus podia usar a vida dele. Então o que aconteceu? Ele foi lá e interpretou o sonho. E falou para eles assim, aí um ia morrer e o outro ia sair, né? Ia servir diante do rei. Falou, então faz o seguinte, lembra de mim quando você estiver diante do rei, porque eu estou aqui injustamente. Eu não fiz nada para merecer estar aqui. Então quando você estiver lá diante do rei, lembra de mim. E aí o copeiro lembrou? Não. Ele foi abençoado, saiu e não lembrou mais de José. José continuou aonde? Na cadeia. José reclamou? Não. Passou 2 anos ainda, né? Passados 2 anos completos, aí Faraó teve um sonho. Aí era a hora. O copeiro lembrou. Nossa, puxa vida. Olha, do mesmo jeito que eu sonhei e ele interpretou, olha, o faraó aqui está procurando alguém, né, para interpretar o sonho e não achou ninguém. Eu vou falar do José. Nossa, coitado, esqueci dele. Olha, passou 2 anos, gente, pensa bem. Mais 2 anos, né? Aí ele fala pro faraó, aí o faraó fala, então manda trazer. Aí é hora de Faraó, de José, sair da cadeia, né? Sair de lá. Deixa eu ver aqui, 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Olha que maravilhoso, Eu acho interessante esse versículo falar assim, ele estava na masmorra. Onde que era a masmorra? No alto? Lá embaixo? Onde que era a masmorra? Ficava lá no subsolo. Minando água, lugar sujo, cheio de rato, barata, mofado, né? Pensa bem, num lugar assim. Eu não estava numa cadeia gostosinha, né? Ali, belezeira. Não tinha cama, tinha lugar de dormir, tinha que dormir no chão. Passava frio. Estava lá, abandonado lá. Ninguém nem lembrava dele. Só que agora é hora de mudança de vida. Quando nós obedecemos a Deus, existe uma mudança nas nossas vidas.
Toda vez que você obedecer, Deus vai mudar a tua história. Toda vez que você obedecer, os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Toda vez que você obedecer, o Senhor vai te honrar. E o Senhor vai te colocar em lugares onde você vai ser abençoado por Ele. E aí fala assim, mandou chamar a José e o fizeram sair às pressas. Quando o Senhor tem um plano para a sua vida, o Senhor quer pressa para que as coisas se cumpram. Porque as coisas do Senhor são boas, são agradáveis, são de milagres. O Senhor tem pressa em te abençoar. E fala que José se barbeou, mudou de roupa. Com certeza aquela roupa estava suja, fedida, não tinha jeito de tomar banho, né? Ficava lá, pensa bem. Aí ele tomou banho, barbeou-se, ficou bonito, cheiroso, mudou de vida, mudou de situação, saiu daquele buraco. E agora é um tempo dos propósitos de Deus serem cumpridos. E aí então ele interpreta o sonho, o faraó o coloca como o seu governador, que da mesma forma, abaixo de faraó, só existia ele. E ele que mandava. E aí o que acontece? Vai acontecer uma grande fome naquele lugar. E Deus dá as estratégias para José naquele povo. O Senhor alcança aquele povo. O Senhor o coloca como governador do Egito para servir uma geração com fome. Para alcançar o seu povo e o povo que não era de Deus, o povo incrédulo. E a Bíblia diz que todos os povos ao redor vinham ali para comprar os alimentos com José. E José foi colocado numa situação, numa posição de governador, daquele que manda, aquele que tem autoridade. E aí então os propósitos do Senhor na vida de José se cumprem. Ele reencontra os seus irmãos lhe pedem perdão, fica tudo certo, e eles começam a ter uma vida mais tranquila. Mas para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida de José, o que foi preciso desde o começo? Obediência. Deus não tinha falado com José, mas José sabia o que ele devia fazer. Eu e você, o Senhor não fica falando, né, do alto, fulano, não fica. Mas eu e você sabemos o que nós temos que fazer. E a palavra do Senhor diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Você sabe o que tem que fazer, não faz, está pecando. Então nós temos que obedecer a palavra do Senhor. E Deus colocou isso muito forte no meu coração. Quanto mais a gente obedece, mais o Senhor vai nos abençoar. E eu separei o texto de Deuteronômio 28, e eu gostaria que a gente lesse rapidinho para a gente encerrar. Para a gente ver o que Deus espera e deseja para a sua vida. Isso tudo que nós vamos ler é o que Deus espera da minha e da sua vida, se você obedecer. Deuteronômio 28. Presta atenção. Se atentares, se atentamente, né? Presta atenção, com muita atenção. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos. Guardar um só, uma coisa só. Não, a palavra falou todos. E a palavra do Senhor ainda diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Pelo contrário, eles produzem prazer. Como eu li lá no Salmo 119, 16.
se atentares, né? A voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Às vezes a gente reclama que a gente quer bênção, né? A gente é fominha por bênção, né? Ai, a gente quer bênção do Senhor. A gente chega para o Senhor orando e vai, Senhor, me abençoa. A gente pede bênção, né? Mas está aqui, o segredo está aqui. Obediência. Se você obedecer o Senhor, todas essas bênçãos te alcançarão. Olha que bênção, que maravilha. Bendito será tu na cidade e bendito será no campo. Ou seja, em qualquer lugar que você estiver, você vai ser bendito. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, os seus filhos serão bênção. A sua comida será bênção. As suas posses serão abençoadas. Tudo aquilo que você tem será abençoado. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, os seus suprimentos, né? As coisas do dia a dia vão ser abençoados. Bendito será ao entrar, bendito ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão. Em tudo que você colocar a mão vai ser abençoado. E te abençoará na terra em que te dá o Senhor teu Deus. Na onde você estiver, assim como José, onde ele estava. Na terra dele, como escravo, como o mordomo, na prisão, como governador. Como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. E não no caminho do ímpio. Não no caminho dos que estão aí fora, mas no caminho do Senhor. Independente de onde eu estiver. Sozinho ou não. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O que é isso? É testemunho. As pessoas verão na sua vida, você não vai precisar ficar falando, não. As pessoas vão ver, vão notar na sua vida a diferença. E vão saber que você é do Senhor. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Eu quero parar aqui. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda. E você só estará em cima e não embaixo. Isso não significa que você não vai passar por problema. José passou, a vida dele foi sofrida. Mas o José sempre estava em cima. Ele nunca estava embaixo. Sabe por quê? Porque o Senhor era com ele. Independente da circunstância. Na prisão ou como governador. Deus era o mesmo com ele. Mas o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Você vai estar só em cima e não embaixo, se obedecer. Se fizer
aquilo que o Senhor manda, se obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Nós precisamos guardar e cumprir. Guardar e praticar. Mais uma vez, o Senhor falando conosco. Deus tem falado tanto. Cumpre. Cumpre os mandamentos. Faça. Põe em prática. Pratica a palavra. Pratica os meus mandamentos. Pratica. Pratica. Não engane a si mesmo, como diz lá em Tiago, né? Nós temos ouvido nos cultos de semana, nós temos ouvido nos cultos de domingo, nós temos ouvido em capacitações, nós temos ouvido nas Déboras, nós temos ouvido nas mulheres, nós temos ouvido todo o tempo. Obedeça, pratica a palavra, viva a palavra, para de ser hipócrita, deixa de colocar a máscarazinha de crente, porque isso não vai levar a nada, isso está dando lugar ao diabo, e esse não é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. A nossa vida não deslancha, não vai para frente, porque a gente não obedece. Não obedece. Eu obedeço ali, mas eu caio aqui, e a Bíblia diz que se eu tropeçar em um só, vai tudo por água abaixo. Então eu tenho que cumprir, eu tenho que prestar atenção. Ah, mas isso é impossível. Não é, porque o Senhor falou que não é, porque Ele está junto. Maior é o Senhor do que aquele que está aqui fora. Então nós precisamos cumprir a palavra do Senhor. E olha que delícia. Eu quero que essas bênçãos se cumpram na minha vida. E a minha vida é como a vida de José, uma vida comum. A gente vive e as coisas acontecem, mas a forma como eu reajo, a forma como eu lido com as dificuldades é que faz toda a diferença. A minha obediência a Deus, o meu temor a Deus, eu tenho que ser como José e dizer, eu não posso pecar contra o meu Deus. E obedecer a palavra do Senhor. Então que o Senhor possa, mais uma vez, firmar isso no nosso coração, né? Que o Senhor fala comigo, fala com você. Eu não sei qual é a sua dificuldade em obedecer. Mas a hora que chega aqueles momentos, né, ou sobe a ira, ou você fala uma palavra atravessada, ou você deixa de perdoar, ou você se ira, ou você coloca alguém no gelo, ou você... Não sei qual é o seu problema. Eu sei os meus. E eu estou lutando contra eles. Porque eu quero que essas bênçãos se cumpram. Eu quero que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Então, que em nome de Jesus, o Senhor possa cumprir o propósito dele para essa igreja. E a igreja sou eu e você. Então, que o Senhor possa, onde quer que nós estejamos, que você se lembre de José. Aonde você estiver, a situação que você tiver, lembra de José. Ele obedecia e o Senhor era com ele. Ele obedecia e o Senhor era com ele. E Deus usou grandemente para alcançar nações. E é isso que o Senhor quer. Usar a minha vida, a minha e a tua, para alcançar outros. Né? O propósito de Deus é coletivo. Não é só para mim, não é egoísta. Tanto é que Jesus, ele morreu, não morreu só por um, ele morreu por todos que o aceitar. Então a minha parte é obedecer. Amém? O Senhor possa ter falado com você, assim como Ele falou comigo. A importância da obediência. E eu não preciso correr atrás das bênçãos. As bênçãos cairão sobre mim, se eu estiver em obediência. Amém? Vamos pôr em pé, vamos orar. Alguém tem aviso? Tem, Gui? Quarta-feira? De onde? Ah, tá. Certo. Então, amanhã, o JQO lá na Praça da Cidadania, 7h30? 7h30. Vamos estar orando para que pessoas possam... Vamos obedecer, né? O ID do Senhor para que pessoas sejam abençoadas. JQO tem? O CQC, quer dizer?
na casa da Carla e do Roberto, sexta-feira. Não faltem, tem sido bênção. Nossos preletores especiais têm sido o Luciano Subirá e o nosso pastor Cláudio Duarte. Então, não faltem, tem sido muito bom. E só, né? Por enquanto. Tem mais algum aviso? A cesta básica, quem não trouxe pode estar abençoando, trazendo. E quinta-feira, culto de oração. Então, vamos orar. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor deixou para nós, ó Deus, todos os teus ensinamentos. E, ó Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do teu alerta. Coloca uma luz vermelha, Senhor Deus, uma sirene, dando, ó Deus, um apito enorme para nos alertar mesmo, ó Deus, do perigo da desobediência, o perigo, ó Deus, do pecado. Pai, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração. Como a tua palavra diz, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, faça isso conosco, Deus. Nós queremos que essa palavra se cumpra na nossa vida e nós precisamos do Senhor para obedecer. Ó Deus, que nós possamos lembrar de tudo isso que nós vemos aqui. Nós só temos a ganhar, ó Deus, só a ganhar se nós te obedecermos. Então nos ajude, ó Deus, mesmo que aos nossos olhos pareça que nós vamos perder, mas com o Senhor a gente só ganha. Então louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que manda. E às vezes o Senhor endurece o coração do rei, mas é para provar se a gente vai obedecer mesmo ou não, se a gente vai crer mesmo na tua palavra ou não. Então nos ajude, nos abençoe e cuida de nós, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.